Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre algumas declarações da Rika Matsumoto, voz original do Ash no Japão. Ela fala sobre fim de uma era, isso deixou o pessoal em estado de alerta sobre a possibilidade do Ash deixar o anime. A gente vai passar por isso aí também. Vamos conversar sobre a batalha de Ash vs Leon rapidamente. E é isso. Bora lá, deixa seu like, ele me ajuda demais e vamos conversar sobre o que está acontecendo nesse mundinho Anipoke, porque, putz, né? Muitas situações aí rolando. Então deixa seu like, agradeço, bora lá. Seguinte, sem informações ainda sobre o anime da J9, tá? Nenhuma informação ainda, a gente tá aí basicamente a menos de um mês do que a gente achava que seria, né, o início do novo anime, e até agora nenhuma informação foi revelada. E a partir da semana que vem, temos aí Ash vs Leon. Serão 4 partes dessa batalha. Bacana. Bom, tô pegando aqui a notícia do Raishu Notícias, meu amigo lá do Uruguai, o Kevin. E é o seguinte, ele pegou uma tradução de uma entrevista da voz original do Leon. E há um trecho muito interessante dessa entrevista, eu vou deixar o link inclusive do Raishu na descrição do vídeo, que ele fala que a batalha do Leon contra o Ash vai ser, acho que, a batalha mais competitiva dentro do anime Pokémon. É uma batalha recheada de, assim, referências competitivas. Pra deixar não só o fã do competitivo dos jogos, mas também o do anime muito feliz com a batalha. É uma batalha que aparentemente respeita esses aspectos de competitivo. Legal. Além disso, a revista CoroCoro desse mês, ela acabou nos revelando algumas informações sobre a batalha de Ash vs Leon, e uma delas é sobre o Dragonite. Dragonite, ele vai ser ali a chave da batalha para o Ash, principalmente no quesito batalha aérea. Isso é muito interessante porque eles falam sobre o combo que ele aprendeu com o Draco Meteor, então aquilo vai ser a chave. Mas eu não tenho certeza se será a chave da vitória do Ash ou a chave de uma vitória de uma batalha, né? No caso, dele enfrentando algum Pokémon em específico. Então, se a gente for pegar 2 Pokémon que conseguem voar ali do Leon, é o Charizard e o Dragapult. Eu acredito que teremos um Dragapult versus Dragonite e a partir dali será decidido alguma coisa, né? A chave vai ser ali, talvez. E depois devemos ter ali o grande finale, né, com o Charizard, mas eu não tenho tanta certeza sobre o desempenho do Dragonite contra o Charizard, porque eu não sei, né, se eles pretendem realmente deixar essa responsa nas costas do Dragonite. Legal. Bom, só que aí nós vamos começar a falar sobre Rika Matsumoto. Rika Matsumoto, ela tá cedendo algumas entrevistas para algumas revistas. Inclusive, ela vem fazendo alguns... Ela vem falando um pouquinho, né, sobre a batalha do Ash vs Leon no seu Twitter. E chamou muito a atenção esse post dela, inclusive muitos compartilhamentos e tal. Porque ela fala que esse teaser, que saiu agora na sexta-feira, fez com que ela se emocionasse, que ela chorasse, porque ela vê ali o momento de um fim de uma era para o Ash, onde tudo começou e o fim de uma era aqui. E ela diz para todo mundo torcer pelo Ash na frente da TV. No caso, torcer por ela, né? Porque ela dá a voz ao Ash. E ela diz que tá muito grata. E é isso. Isso, obviamente... Meu Deus, o Ash vai sair. Meu Deus, acabou pro Ash. Meu Deus, é o fim de uma era. É o fim de uma era. Calma. É o fim de uma era, com certeza. Ainda mais se a gente for colocar aqui o Ash ganhando, tá? Configurando o Ash numa vitória aqui, o Ash estaria configurado um dos papéis de mais importância dentro do anime Pokémon. Levando em conta o peso que o Mundial tem dentro do anime, se o Ash ganha, ele leva pra casa o título de o mais forte do mundo. Que esse é um título que quem leva atualmente é o Leon. Então isso coloca o Ash, né,
nos olhos de todo mundo, não tem como. E o fato dela usar a palavra o fim de uma era, principalmente a gente vai ver daqui algumas entrevistas, que ela fala sobre os 25 anos do anime Pokémon. É bem evidente que o anime Poké, principalmente Jornadas, parece ser, como eu já falei muitas vezes aqui, uma saga comemorativa. Ela tem esse peso, né? E a gente vê isso pelo tanto de fanservice que a saga traz. E, obviamente, a gente resgata essa história do Ash desde o começo dele. Mas o fim de uma era não é o fim da história. Por exemplo, pegue você. Quando você se graduou, seja ali na escola, sei lá, ensino fundamental, ensino médio, o fim de uma era, até você ter chegado ali. E aí você vai partir para novos horizontes, e você vai conhecer coisas novas. O fim de uma era, né? O fim de algo que você fez, se esforçou muito e agora inicia uma nova trajetória. Uma faculdade, um emprego, enfim, os dois. Aí o começo de uma nova era. A gente vai ver esse fim de uma era do personagem, onde a gente vê ele se tornando o campeão de Alola e logo em seguida, talvez, o campeão mundial ou o vice, né? O finalista ali do mundial de Pokémon, porque querendo ou não, por mais que o Ash seja derrotado, se for o caso, ele vai estar nos olhos de todo mundo também, aquele que chegou até o fim, aquele que derrotou a Cynthia, aquele que fez com que o Leon usasse todos os seus Pokémon, e se ganhar, aquele que venceu o Leon. Uma coisa também pra ficar prestando atenção nessa nova era, pensa comigo, tipo, será que dá ainda pra colocar o Ash resetando como eles faziam antigamente? Porque uma liga regional, perder numa liga regional é uma coisa. Ganhar de uma campeã, na verdade 2 campeões, e ainda seguir e enfrentar o melhor do mundo, será que tem espaço para continuar nesse ciclo, nessa era atual? Eu acho que não. Para isso, finaliza-se uma era e abrimos espaço para uma nova era. Então, tomem muito cuidado com essa palavra, o fim de uma era, porque o pessoal tá surtando, que é o fim do Ash. Eu, particularmente, não acredito ainda. Só acredito no dia que colocarem lá um outro personagem e o fim de uma era mesmo. Então, no momento, a interpretação que eu tenho é sobre o final da história que o Ash vem desenvolvendo até aqui. Eu vou puxar uma coisa que eu encontrei. Nem sei mais se tá por aqui. Aqui. Isso aqui é a Diana Zalazar. Ela chegou a compartilhar isso no Twitter dela. E eu achei interessante, porque é uma coisa que eu trouxe há muito tempo aqui. Eu trouxe, acho que no engano, tinha dele, do Leon, eu não lembro, mas era esse quadrinho aqui. E uma coisa muito interessante que se fala aqui ganhar não é a única maneira de se tornar um mestre Pokémon. Na verdade, a gente estava até conversando sobre isso na época, sobre o lance de ser um mestre. Porque o Ash, no começo de jornadas, quando ele vai até o estádio, que ele decide entrar no Mundial, ele mesmo fala, ganhar o Mundial é só um degrau para o meu sonho de se tornar um mestre Pokémon. Então, o fim de uma era. Ganhar aqui colocaria ele num outro patamar, num outro nível. A gente iria caminhar, continuar caminhando, vendo a história do Ash se tornar um mestre. Porém, o fim de uma era, que talvez seja essa era dele criança, não sei, né? O fim de uma era. Então, é isso, sabe? Tomem muito cuidado com o que a gente tá lendo aqui, porque eu ainda tenho realmente minhas dúvidas e eu acho interessante a gente ficar com o pé atrás sobre a ideia do Ash sair, porque além disso envolve tantas outras coisas. Então, por que ela se emocionou, Cammy? Porque a história que ela acompanha desde muito nova, 1997, é muita coisa. Pensa você dublar e se emocionar com o personagem e ver ele chegando a esse patamar. E ver um teaser desse, colocando ele na frente do campeão, traz esse peso, né? Sem dúvida. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, na verdade, se eu não me engano, é essa entrevista da Oricon, que saiu uma matéria, na verdade, né? Sobre o Ash no Mundial.
E nós temos a tradução dessa entrevista, que eu vou deixar pra vocês no link na descrição do vídeo, mas eu resumo ela brevemente pra vocês, tá? Ela fala, inclusive, aqui é uma entrevista com a Rika Matsumoto. E ela fala o seguinte, que ela recebe muitas cartas dos fãs que queriam que o Ash fosse amigo deles, queria sentar lá na escola na hora do recreio com o Ash. Então, assim, ela percebe que existe um público que gosta muito do personagem, que gosta de dizer as coisas que ele diz. Ela, assim, não me chama muito atenção em muitos aspectos, porque eu acho que ela é muito mais aquela entrevista fofinha de um dublador, né, de uma voz original, dando a impressão sobre o seu personagem. Então, assim, ela cita muitos pontos como passagem por ele em Alola, quando ele foi homenageado pelo pessoal lá no estádio, todo mundo gritando por campeão, e ela acaba citando, inclusive, né, que foi uma coisa que se os amigos de escola dela, quando ela era pequena, retornassem e torcessem por ela no estádio, por alguma coisa que ela faz, ela ficaria tão emocionada quanto. Então ela diz que é um episódio que a emociona. E depois ela acaba até falando que o Pikachu, por exemplo, é um amigo que o Ash possui, que transcende o que a gente conhece como amizade, né, de treinador e Pokémon. É alguma coisa muito bonita mesmo que rola ali. E ela diz que todos os Pokémon do Ash atualmente são Pokémons que a agradam e que trazem, né, algum tipo de sensação. Como, por exemplo, o Dragonite não tem como evitar querer abraçá-lo. Então daí você já vê como é, né, o esquema dessa entrevista. Mas tem alguns pontos interessantes. Como, por exemplo, ela diz que o Pikachu, por exemplo, quem dá a voz a ele, teve que gravar bem mais. Mas, na verdade, não só ele. Vários atores tiveram que gravar bem mais para essa batalha de Ash vs Leon. Todo esse lance mesmo de usar a voz com potência total, né, os personagens gritando. Enfim, vai ser uma batalha intensa. É isso que a gente percebe de acordo com o que ela vai explicando, né, durante essa entrevista. E uma coisa que puxou muito a atenção, na minha opinião, é a respeito de quando ela fala sobre o tempo que o anime está no ar, os 25 anos já que se passaram, e como ela acaba tendo momentos nostálgicos com a equipe de que ela já trabalhou e acaba reencontrando. Ela deu até um exemplo, né, da voz original do Gary, que é a Yuko Kobayashi. E ela até se encontraram, né, quando o Gary voltou, e ela falou pra Rika Matsumoto, olha, você não mudou nada. Então são coisas que ela particularmente gosta, dessa atmosfera ali de dar a voz ao Ash, a um anime tão importante como Pokémon. E aí ela fala o seguinte, que é o que eu mais achei interessante. Eu acho que algumas crianças, é interessante isso, algumas crianças que assistiram o anime desde que ele foi ao ar em 1997, acabaram crescendo e deixaram o anime para trás. Mas, né, ele deu um passo à frente para se tornar o treinador mais forte. Então, pessoal, crianças e adultos, por favor, torçam pelo Ash na frente da TV. Que é o que ela também fala, né, ela acaba pontuando isso lá no Twitter sobre o pessoal, né, torcer por ela, pelo Ash, na frente da TV. Então é uma coisa legal, né, particularmente eu acho que ela acaba nos dando uma atmosfera que algo muito importante pode acontecer para o Ash aqui. É esse o meu ponto, né, e a gente puxa novamente para aquele lance de o fim de uma era. Se você me perguntar, você acha que o anime Pokémon acaba? Eu acho que não. Ainda temos a história do Go. E eu acho que o anime continua. Tem um universo muito grande ainda, né? E a gente não sabe como Pokémon vai evoluir também. Porque a gente vê, por exemplo, Pokémon ganhando novas mecânicas, novas regiões e novidades que vão preenchendo cada vez mais a história do Ash. O Ash é só uma criança. A gente pega, por exemplo, o campeão atual, que é o Leon. E ele, mesmo sendo mais forte, reconhece que tem muita coisa para conhecer. Então, né, a Cynthia, que queria se aposentar, decide, depois de batalhar com o Ash, que não está na hora de aposentar. Então, assim, eu não vejo o Ash finalizando a sua história aqui. Talvez o fim de um ciclo, de uma busca que agora talvez vá mudar, né, novos objetivos. Mas eu acho que aqui coloca o Ash num patamar um pouco mais diferente do que a gente está acostumado. Eu, particularmente, gostaria muito que eles permitissem que o Ash crescesse um pouco.
Eu acho que isso, inclusive, daria uma renovada muito interessante para o anime Pokémon. Mas, né, vamos ver como o anime vai se adaptar a isso. Lembrando que não temos novidades sobre o anime Pokémon. E é isso aí. Mas, Camaleão, você tá, assim, se recusando que o anime acabe, que a história do Ash acabe. Deixa o menino acabar. Se o anime acabar, se o Ash, né, eles desistirem do Ash, tudo bem. Eu, mais do que ninguém, sou muito receptivo para personagens novos. Vídeo Go, né? Então, não tenho problema com isso. Nenhum. Mas, particularmente, como fã e que tá acompanhando essa história toda, me parece que é só uma passagem, né, de um ciclo do Ash. E um novo ciclo deve começar, talvez, em breve. É a impressão que eu tenho. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui! Faça novos amigos, participe de eventos, concorra a prêmios, seja notificado com os vídeos mais recentes do canal e, claro, se divirta nessa nova comunidade Pokémon. Participe do Discord do canal do Camaleão, link na descrição do vídeo. Te vejo lá. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.